Vi que tem um negocinho aqui. Irmãos, que alegria nós estarmos juntos nessa noite tão especial, nessa noite tão maravilhosa da parte do Senhor. Quanta graça de Deus, quanta unção de Deus nesse lugar. E o nome de Jesus, com certeza, aqui nessa noite tem sido glorificado. O nome de Jesus tem sido honrado, porque a gente vê que é mais do que uma celebração de aniversário, mas é um marco na vida dessa igreja, é um corte, um divisor de águas na vida dessa igreja, na vida naquilo que o Senhor quer fazer nesse ambiente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Natan, casado com a Stephanie. Sou o Natan, casado com a Stephanie. Somos pastores ali do Mevan, do Ministério Mevan, em Sorocaba. Estamos ali, irmãos, plantando uma igreja que está nascendo ali em Sorocaba. Estamos há 9 meses, vai fazer agora dia 11 de março, 9 meses do primeiro culto do Mevan Sorocaba. Depois de 10, quase 11 anos em Itajaí, Santa Catarina, no Ministério Mevan sede. Lá a gente cresceu, se desenvolveu, fomos levados ao ministério, vivemos tantas coisas lindas com o Senhor, ao lado do apóstolo Luiz Hermínio, meu pastor. Nós estivemos lá durante 10 anos. Eu falo do Luiz Hermínio assim porque você não conhece, provavelmente você nunca ouviu falar na sua vida. Mas com muita alegria nós estamos ali há 9 meses em Sorocaba. Eu não sei se você já conhece Sorocaba. Alguém aqui conhece Sorocaba? Pronto, você já pisou na melhor cidade do Brasil para se viver. Então você, provavelmente a segunda melhor cidade depois de Lençóis Paulista, né? Pronto, para deixar todo mundo alegre e contente. Mas uma cidade maravilhosa, irmãos, que o Senhor nos plantou ali, e nós temos vivido uma estação de graça de Deus. E hoje, quando nós chegamos na casa do pastor, nós percebemos uma graça de Deus, uma unção de Deus tão linda, que em 2 anos vocês têm vivido tantas coisas lindas com o Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que eu me sinto muito honrado, muito alegre de poder contribuir de alguma forma, de poder estar nesse dia que é um dia de celebração, um dia de festa. Quando nós tivemos hoje um cafezinho na casa do pastor André e da pastora Cátia, foi tão precioso. A gente começou a conversar ali, as lágrimas começaram a vir nos olhos, porque a gente sentiu uma pureza do Senhor. A gente sentiu algo muito lindo da parte de Deus na vida dos pastores de vocês. E eu quero começar esse momento honrando a vida deles e agradecendo pelo convite. Muito obrigado pela honra de poder estar com vocês. Vocês só não me falaram que a pastora estava de aniversário hoje. Isso aí não se faz, porque daí a gente não deu um parabéns, não deu nada, né? Aí pareceu até que a gente é mal educado. Imagina, chega na casa dos outros, não dá parabéns, que coisa mais feia, né? Parabéns, pastora, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Uma alegria estarmos celebrando esse dia aqui junto. Louvado seja Deus. Eu estou acompanhado de alguns irmãos. O João, um irmão querido, ministro de louvor lá da nossa casa, líder de todo o nosso time de adoração lá do Mevan Sorocaba. Tem também o Gustavo, que é meu cunhado / filho. Se você não conhece a história, depois você pergunta para ele, porque eu contar aqui eu vou gastar muito tempo. Mas o Gustavo está aqui com a gente também. E o John que foi o John e a sua casa foi a primeira família que nos acolheu e nos abraçou quando a gente veio aqui para Sorocaba. Então, irmão, a gente está com um time aí completo, tá? A gente veio em bando, né? Que crente só anda em bando, né? Você sabe disso, que crente só anda em bando. Eu tenho
algumas coisas para compartilhar com você. Quando eu vou num lugar assim, irmãos, a gente não costuma simplesmente só ir com algo prontinho, mas a gente tenta entender o ambiente, tenta entender aquilo que o Senhor quer comunicar, aquilo que o Senhor quer falar. E eu cheguei aqui absolutamente sem saber o que eu ia falar. Glória a Deus. Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas você, até poucos minutos antes de você subir, você não saber o que você vai falar. É uma experiência maravilhosa, uma experiência incrível. Mas eu tenho algumas coisas da parte do Senhor que eu não sei como que eu vou organizar isso aqui, mas nos poucos minutos que eu tenho, eu quero provavelmente deixar algumas sementes da parte do Senhor para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos por apenas alguns segundos. Nosso Pai querido, nós nos submetemos completamente à Tua vontade aqui, Senhor. Nós pedimos que o Senhor, nessa hora, abra as janelas do céu sobre nós aqui. Nós pedimos, Senhor, que nessa noite, essa noite seja mais do que uma celebração de aniversário, mas que essa noite seja uma noite profética na vida dessa igreja, Senhor. Que essa noite seja uma noite profética, uma noite de transição, uma noite de mudança, uma noite de entrada num novo nível do Senhor, Pai. Nós oramos por isso aqui nessa noite. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Pai. Conecta o nosso coração à Tua verdade, conecta o nosso coração à Tua realidade nessa noite. Oh Espírito de Deus, levante um pouco a sua mão para o alto, irmão, e comece a receber dessa graça do Senhor sobre esse ambiente. Comece a receber de uma graça que o Senhor quer liberar sobre nós aqui. Maravilhoso, sim, admirável, derrama sobre nós o tão Teu Espírito, sublime, glorioso. derrama sobre nós o Teu Espírito aqui nessa noite. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Que verei a face do Gênesis meu. capítulo 1, versículo 26. Eu quero começar por aqui. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nesse lugar. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus vai te pegar aqui nessa noite. Deus vai te pegar aqui nessa noite. Você acha que você veio para uma festa de aniversário, e Deus vai mudar a sua vida aqui nessa noite. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus. Não sei se tem ali. Glória a Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus os
abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, esse relato você provavelmente conhece, o relato da criação do homem. Você sabe que a formação do homem, ela vai acontecer no capítulo 2, a partir do verso 7, quando a Bíblia vai dizer que Deus então pega e forma o homem do pó da terra, e depois lhe sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e o ser humano então passa a se tornar alma vivente. Isso é no capítulo 2. Aqui no capítulo 1 é um capítulo profético, porque está falando da criação do homem primeiramente dentro de Deus. O homem no capítulo 2 ele é formado, mas no capítulo 1 ele é criado, porque antes do homem ser formado, ele é criado dentro de Deus. E quando Deus vai criar um homem dentro de si, eu imagino que acontece ali uma reunião com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles dizem no plural: façamos nós o homem. A palavra homem ali é a palavra hebraica Adam, que significa humanidade. Então, nesse momento não está falando somente do gênero masculino, e também não está falando somente do primeiro casal, Adão, e posteriormente Eva. Não, quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, Deus criou o homem. Aquela palavra homem ali, que é a palavra Adam, está falando de toda a humanidade, porque ali é uma liberação profética acerca do homem, é uma liberação profética acerca de toda a humanidade. Se você quer saber a primeira vez que a Bíblia fala de você, a primeira vez que a Bíblia cita você, é em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Você está ali naquela palavra homem, porque naquela palavra ali, humanidade, não está falando somente de Adão, e não está falando somente de Eva. Naquele momento ali, a Bíblia está falando de toda a humanidade. Então a Bíblia está falando do protótipo de Deus para toda a humanidade. Façamos nós o homem, a toda a humanidade, o ser humano, a nossa imagem. A nossa imagem. A palavra imagem ali é a palavra hebraica tselem, que significa um espaço vazio. Façamos a humanidade um espaço vazio, um lugar a ser preenchido. É isso que a palavra imagem no hebraico, no tselem, ela significa um espaço vazio, um lugar a ser preenchido. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Perceba, irmãos, que quando então Deus vai criar a humanidade, quando Deus vai apontar o destino profético da humanidade, Ele está falando que está criando a humanidade um espaço vazio, um espaço vazio a ser preenchido. A minha pergunta para você: se Deus criou você, se a Bíblia está falando de você, não está falando somente de Adão, mas a partir de Adão, toda a humanidade que nasceria a partir dele, se Deus está falando que criou eu e você um espaço vazio a ser preenchido, a pergunta que surge é: ser preenchido pelo quê? Ou melhor dizendo, ser preenchido por quem? Deus nos cria como um espaço vazio a sermos preenchidos, sermos preenchidos pela relação com Ele, sermos preenchidos pela conexão com Ele. Ou seja, você não é você sem uma relação, você só é você a partir de uma relação com Deus. Então o homem, quando se converte, uma pessoa quando nasce de novo, ela não está se tornando você não está se tornando uma outra versão de você. Não, quando você nasce de novo, quando você entra no reino de Deus, quando você é salvo, aí sim que você se torna verdadeiramente você, porque antes você era somente um espaço vazio a ser preenchido. Quantos estão comigo? Então, quando você nasce de novo, você é um espaço vazio a ser preenchido pela glória de Deus, a ser preenchido na relação. Nós sabemos que Adão e Eva, na representação do primeiro casal, eram esse lugar, eram esse homem e essa mulher, um espaço vazio, que eram preenchidos na relação com Deus. Ou seja, eles eram quem eram e cumpriam o que cumpriam a partir da sua relação com Deus. Quando eles comem do fruto proibido, o Senhor disse que quando eles comessem do fruto proibido, eles iriam morrer. Você lembra disso? Eles iriam morrer. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Eles comem do fruto e não necessariamente eles morrem nos parâmetros que nós achamos.
param de respirar? Não, naquele momento eles morrem. Por quê? Porque eles deixam de ser alguém a partir de uma relação. O homem só é um homem, uma mulher só é uma mulher a partir da relação que ele se estabelece com Deus. Então quando você é salvo, quando você nasce de novo, não é que você se torna uma outra versão de você, mas quando você é salvo e nasce de novo, aí sim que você se torna você. Aí sim que você se torna quem você é. Aí sim que você recebe toda a identidade que Deus imprimiu em você. Agora, vamos lá. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ou seja, Deus dá uma missão a esse homem. Só que o versículo 28 é chave para você compreender quem você é no Senhor. O versículo 28 é chave para você entender a identidade que você recebeu no Senhor. Porque o versículo 28 diz que depois de Deus criar esse homem dentro de si, a primeira coisa que Deus libera sobre esse homem é uma bênção. A primeira coisa que Deus libera sobre esse homem, sobre essa criação, é uma bênção. Deus os abençoou. Ou seja, a bênção não é algo que vem depois. A bênção não é algo que vem como consequência de você fazer algo bem feito. A bênção é o que possibilita você viver tudo aquilo que você foi chamado para viver. A bênção não é o resultado de um trabalho bem feito. A bênção de Deus para alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus e recebe novamente a identidade que Adão perdeu, que Eva perderam por se rebelarem contra Deus. A bênção não é resultado de algo que você faz bem feito para Deus. A bênção é o que possibilita você ser quem Deus chamou você para ser. Escute, a bênção ela não vem depois. A bênção ela vem antes. Porque Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, ele deu a bênção ou ele deu a missão primeiro? Ele deu a bênção ou deu a missão primeiro, irmãos? Ele deu a bênção. Por quê? Porque a bênção não é a recompensa da missão. A bênção é o que possibilita você cumprir a missão. Por isso, igreja transbordante, que vocês estão nesse período de uma transição, onde vocês estão fazendo 2 anos. Ei, Deus está dizendo para vocês que não é mais tempo de vocês simplesmente correrem atrás de bênção. Por quê? Porque é para vocês entenderem que vocês já são abençoados de fábrica. E por vocês já serem abençoados de fábrica, já serem abençoados na identidade, Deus está confiando maiores níveis de missão a vocês. Porque se você vive uma vida inteira querendo ser abençoado, você nunca vai entender que já é abençoado para cumprir uma missão. Então Deus não está querendo que você corra atrás de ser abençoado. Deus quer que você entenda que você já é. Porque quanto mais você entende que já é, mais você cumpre aquilo que já está estabelecido para você cumprir. Ei, a bênção não veio como resultado de ser fecundo, de se multiplicar, de encher a terra e sujeitar. Não, a bênção não veio como resultado disso. A bênção é o que promove isso, pastor. A bênção é o que permite com que você cumpra o seu propósito. Vocês estão transicionando 2 anos. Já não é mais assim, o bebezinho já não é mais o cuticute de quando nasceu. 2 anos já está engatinhando pela igreja. 2 anos já está reinando. 2 anos já consegue entender, começa a entender algumas coisas. Então deixa eu falar, igreja transbordante. Talvez algumas coisas que levaram vocês até aqui, nesse momento, não vão ser suficientes para levar agora onde vocês precisam ir. Por quê? Porque uma chavezinha vai precisar virar. Uma chavezinha vai precisar virar. A consciência e a compreensão de que você não precisa orar para ser abençoado. A compreensão de que você não precisa pedir bênção de Deus. Mas você precisa lembrar que se você está aqui hoje, é porque você já é abençoado.
de que se vocês chegaram até aqui, é porque já existe uma bênção sobre você. Então não, Deus não está abençoando a igreja transbordante porque a igreja transbordante está fazendo tudo certinho. Não, Deus abençoou a igreja transbordante lá quando a igreja transbordante nasceu. E quando a igreja transbordante nasceu, já havia uma bênção sobre ela. E por haver uma bênção sobre ela, ela chegou até aqui. Só que o que trouxe ela até aqui não é suficiente para levar onde ela precisa ir. O nível vai aumentar, as águas vão subir. As águas vão subir. Escute. Escute. Efésios capítulo 1, versículo 3. Paulo tem esse entendimento de Gênesis 1, 28. E ele traduz esse entendimento. Ele traduz esse entendimento no Novo Testamento, na Nova Aliança, dizendo assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos, nos tem abençoado, já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo está entendendo, o Deus que nos abençoou, a bênção é o que possibilita você cumprir a missão. A bênção é o que possibilita você cumprir a missão. Por isso, uma das coisas, irmãos, uma das coisas que eu sinto no meu espírito como encargo de dizer a você, e de vir de Sorocaba para aqui, para dizer a você, o Senhor vai reaquecer dentro de você as lembranças do quão abençoado você já é, a certeza do quão abençoado você já é, porque sem essa certeza, você não entra nos lugares que Deus vai chamar você para entrar. Sem essa convicção, você não entra nos lugares que Deus vai chamar você para entrar. Para você entrar nesses lugares, você precisa relembrar disso, de que a bênção não vem como resultado. Deus está lembrando vocês novamente: eu já abençoei vocês, então cresçam, então multipliquem, então sede fecundos, então encham essa cidade, então governem sobre essa cidade. Por quê? Porque abençoado vocês já são. Deixa eu dar um exemplo disso para você. Eu sempre digo, irmãos, eu sempre digo uma coisa. Escute. Eu sempre digo uma coisa. Você não precisa orar para o seu filho ser abençoado, para Deus abençoar seu filho. Na verdade, deixa eu dizer isso melhor. Você precisa orar para Deus abençoar seu filho se ele for seu. Se ele for um filho de Deus aos seus cuidados, irmão, ele já vem abençoar de fábrica. Você só não precisa atrapalhar o trabalho de Deus. Sabe aquela coisa: pastor, eu preciso orar para Deus abençoar meu filho, eu preciso de Deus abençoar. Irmão, se o filho é seu, aí sim. Mas se ele é um filho de Deus que está sob os seus cuidados, então ele já vem abençoar de fábrica. O que você tem que fazer é não atrapalhar o processo, para que Deus possa se revelar a ele. Irmão, esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho não é abençoar os nossos filhos. O nosso trabalho é preparar o ambiente para que eles saibam desde criança que eles já são abençoados de fábrica. É por isso que os seus filhos não precisam passar por um monte de coisa que você passou. Irmão, deixa eu te falar, o seu filho não precisa ser ex alguma coisa. Alô? Porque parece que a gente criou na igreja que o testemunho bom é o do ex alguma coisa. O testemunho bom na igreja é o do ex alguma coisa. É do ex-traficante, é da ex-prostituta, é da ex... E glória a Deus, irmão, porque realmente Deus alcança o traficante, alcança o drogado, alcança a prostituta. Glória a Deus por isso. Só que testemunho também é a construção de um filho de Deus desde a sua infância nos caminhos do Senhor. Isso é um testemunho tão poderoso. Isso é um testemunho tão poderoso quanto ex alguma coisa. Deixa eu te falar, igreja transbordante, a maioria aqui é ex alguma coisa, tem certeza? É ou não é? Quem aqui é ex alguma coisa, irmão? Vai, vamos lá. Ex alguma coisa. Quem não levantou a mão talvez era ex mascador de babalu, sei lá o que. A maioria de nós é ex alguma coisa, irmão. Mas os seus filhos não precisam ser ex alguma coisa. Só que você vai precisar incutir neles a ideia, incutir neles a verdade,
de que eles não precisam ser abençoados, porque eles já são abençoados de fábrica, porque eles são filhos de Deus sobre os seus cuidados, chamados para cumprir propósitos, chamados para revelar a glória de Deus, chamados para revelar a bondade de Deus. Então só não atrapalhe o processo, irmão. Só tem uma mente geracional, só tem um coração geracional e pensa: seus filhos não vão precisar passar por aquilo que você passou. Por quê? Porque você é alguma coisa, você tem um testemunho de transformação, eles vão ter um testemunho de edificação. Você tem um testemunho de transformação, eles vão ter um testemunho de edificação. Eles vão ter um testemunho de edificação. Entende como essa verdade? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então o ponto não é se você vai ser abençoado ou não, o ponto é se você está em Cristo ou não. Porque se você está em Cristo, até aquilo que você acha que é maldição é bênção. Se você está em Cristo, o ponto não é se você está sendo abençoado, se Deus vai me abençoar, se Deus vai me prosperar, se Deus vai me curar ou não. O ponto é se você está em Cristo, porque se você está em Cristo, abençoado você já é. Independente se você está passando por uma dificuldade, independente se você está passando por uma luta, independente se você está passando por uma guerra. O ponto é onde você está posicionado, se em Cristo ou como um espaço vazio a ser preenchido. Quantos entendem o que estamos falando? Essa é a pergunta, irmão. Essa é a pergunta, se você está em Cristo ou não. Entende que chega um momento, irmãos, que Deus vai trazendo maturidade para nós. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz que enquanto o herdeiro é menino, em nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que é senhor de tudo. Ou seja, é possível você ser filho de Deus, é possível você ser herdeiro de tudo, sem ter essa consciência, continuando vivendo como escravo. Aqui não está falando de um salvo e de não salvo, de um salvo e um não salvo. Não, está falando de filhos. Mas está dizendo que esse filho, enquanto ele é menor, enquanto ele não amadurece, enquanto ele não atinge maioridade espiritual, ele em nada difere de um escravo, nada, ainda que ele seja senhor de tudo. É possível você ser crente e continuar vivendo como escravo. E qual a maior característica de um escravo? Ele está sempre correndo atrás de ser abençoado. Alô? Qual a grande característica de um escravo? Ele está sempre correndo atrás de ser abençoado. Qual a característica de um filho? Ele está tão em Deus, e ele está sendo tão amadurecido pelo Senhor, ele sabe quem ele é, ele sabe aquilo que ele carrega, e ele não está atrás de ser abençoado porque ele sabe que já é. E ele sabe que se ele está passando por uma luta, é que Deus está forjando o coração dele. Se ele está passando por uma guerra, é porque Deus está forjando o coração dele. Ei, se ele está passando por uma privação, é porque Deus está forjando o coração dele. Porque tem coisas que Deus só vai ensinar na escola do deserto. Então o filho, ele entra na escola do deserto querendo aprender com Deus. Por quê? Porque ele sabe que o deserto dura só 40 dias ou 40 anos, depende de você, mas a terra prometida é logo ali. Escute, eu vou descer aqui, eu posso descer? A decisão se o deserto vai durar para você 40 dias ou 40 anos é sua. Porque do Egito Deus te tira. Do Egito Deus te tira com mão forte, com milagre. Do Egito, irmão, é sem merecimento. No Egito não tem mérito nenhum, é graça. O pessoal que fala graça, não, graça é da nova aliança, a antiga aliança é lei. O povo, Deus tirou o povo do Egito porque eles mereciam sair de lá. Não, é graça. Para Deus te tirar do Egito, é graça. Agora o tempo do deserto, se aquele período entre o deserto e a terra prometida era para ser um período de 40 dias.
era para ser um trajeto de 40 dias. Deus não tirou o povo do Egito para que eles morressem no deserto. Você não é ex alguma coisa para agora você morrer no deserto. Você não é ex alguma coisa para você não entrar em tudo que Deus tem para você. Só que deixa eu te falar, não se contente em ser ex alguma coisa. Sim, alegre-se, celebre o Senhor, porque antes você estava com o casamento destruído e agora Deus restaurou. Antes você era um drogado e agora você não usa mais droga. Antes você era um alcoólatra e não é mais. Celebre tudo isso, mas não pare por aí, porque ainda tem uma terra para você conquistar. Não pare por aí, porque ainda tem uma terra para você entrar. Só que você não entra na terra sendo menino. Aquela terra já era do povo quando eles saíram do Egito. Pastor, então eu preciso conquistar a terra? Sim. Mas pastor, eu preciso conquistar algo que Deus já disse que é meu? É. Então Deus já disse que é seu, mas ainda assim você precisa conquistar. Alô? Mas já é meu? É. E por que não está acontecendo? Deus já falou que é meu. E por que não está acontecendo? Porque sendo seu, você é senhor de tudo, Gálatas 4. É herdeiro de tudo, é seu. Por legitimidade é seu. Mas se você não conquistar, você não acessa. Agora para conquistar, você precisa se dobrar à escola do deserto. Tem gente, irmãos, que se contenta em só sair do Egito. Tem gente que se contenta em só sair do Egito. Glória a Deus que eu saí do Egito. Só que sabe qual é o problema? É possível morrer no Egito. Pastor, mas quem tem promessa não morre. Irmão, 3 milhões de pessoas no Egito com promessa morreram. Mais ou menos 3 milhões de pessoas que saíram do Egito com promessa. Qual promessa? A de entrar na terra. Elas ficaram pelo caminho, elas morreram. Por quê? Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que o povo não entrou na terra porque eles eram um povo de dura cerviz. Cerviz é uma referência à coluna cervical. Dura cerviz é ter essa estrutura tão rígida a ponto de não se dobrar. Quem não se dobra não entra na terra. Aleluia. Tem um crente cheio do Espírito Santo aí? Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? Crente que não se dobra. Se você não se dobra, você não amadurece. O processo de amadurecimento de Deus não é te fazendo ficar de pé. O processo de amadurecimento de Deus é te dobrando mais. Então quem fica de pé e não se dobra é o menino que Paulo fala em Gálatas. É herdeiro de tudo, mas como não se dobra, não entra na terra, não amadurece, não acessa a herança. Quer entender melhor isso? Isaías capítulo 32, versículo 8. Coloca lá para mim. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Em outras versões, pode ficar ali no 8. Em outras versões, diz que o nobre projeta coisas nobres, e pela sua nobreza permanece firme, ou permanece em pé. A ideia é a mesma, permanecer em pé, perseverar, permanecer firme. O ponto está na palavra nobre. Essa palavra nobre, no hebraico, é a palavra hebraica nadib. Nadib. Pastor, o que significa a palavra nadib? Quantos querem saber o que significa a palavra nadib? A palavra nadib significa alguém inclinado.
alguém dobrado. Opa, temos um paradoxo da fé aqui. Qual paradoxo, pastor? O nobre, aquele que se dobra, que se inclina, projeta coisas nobres, e pela sua nobreza, ou seja, pela sua capacidade de se inclinar, ele vai perseverar, ou ele vai permanecer firme, ou ele vai permanecer em pé. Então quem é que permanece em pé? É aquele que se dobra. E quem é que não ficará em pé? Aquele que não se dobra, porque um dia todo joelho vai se dobrar. Então é melhor você já se dobrar agora. É melhor você já se dobrar agora, porque quanto mais você se dobra agora, mais você entra na terra que Deus tem para você. Aleluia! Glória a Deus! Então quem permanece em pé, pastor, não é quem quer ficar de pé? Não. Quem é que permanece firme? É aquele que se dobra. Pastor, é por isso que tem coisas que eu não consigo me firmar na minha vida. É, porque você não se dobrou ainda. Então olha para quem está do seu lado e diz: se dobra, irmão. Se dobra. Pastor, eu acho que o meu deserto está durando mais do que 40 dias. Se dobra. Porque para o deserto deixar de ser 40 anos e se tornar 40 dias, depende de uma escolha de você se dobrar diante daquilo que Deus tem para você. Uma geração inteira morreu no deserto, irmãos. Uma geração inteira morreu no deserto. Agora sabe o que é mais maravilhoso? Ah, meu Deus, eu tenho pouco tempo, eu sei, eu vou acabar. Mas sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? Ou maravilhoso, ou talvez terrível, é que essa geração que morreu no deserto foi a geração que mais viu milagres, que mais viu operações de Deus. Irmão, a geração que morreu no deserto é a geração que tinha pão caindo do céu todo dia. A geração que morreu no deserto era a geração que tinha água saindo da rocha. A geração que morreu no deserto é a geração cujo calçado aumentava com o tamanho do pé, cuja roupa não envelhecia, cujo calçado não envelhecia. É a geração que até quando quer comer churrasco, Deus manda churrasco até sair pelo nariz. É essa geração que morreu no deserto. Pastor, o senhor está deixando a conversa pesada. Calma, vai ficar leve daqui a pouquinho. Pastor, o senhor está querendo dizer que é possível a gente provar milagre, provar de pão caindo do céu, de água saindo da rocha, de codornize, de coluna de fogo durante a noite por causa do frio, de coluna de nuvem durante o dia por causa do calor, e ainda assim não entrar naquilo que Deus tem para nós? É. Você pode provar dos milagres de Deus, você pode provar das operações de Deus, mas enquanto você não dobra o seu coração, você não acessa a terra. Uma das coisas que eu vim aqui dizer para você, irmãos, é que tem uma terra para vocês acessarem, é que tem novos níveis para vocês entrarem, é que tem novos níveis do Senhor para vocês entrarem. Eu não sei se você crê nisso, mas se tiver pelo menos 2, 3 que crê, eu acho que isso vai gerar alguma coisa. Tem novos níveis para você entrar. Só que a forma de vida do Egito que o povo traz para o deserto não é a forma de vida que te permite entrar na terra. A forma de vida do Egito, a mentalidade do Egito, a mentalidade de fazer tijolo, a mentalidade simplesmente utilitarista, operacional do Egito não te dá autoridade para entrar na terra. Provar dos milagres do deserto, do pão caindo do céu, da água saindo da rocha, da coluna de nuvem, da coluna de fogo, provar dessas coisas não te garante na terra. Por quê? Porque provar dessas coisas é misericórdia de Deus. Agora, andar na misericórdia não significa andar no propósito, porque a misericórdia te tira do Egito, mas somente a intencionalidade
e a maturidade te colocam na terra. Quantos estão comigo, irmãos? Aleluia! A intencionalidade, a maturidade é o que te coloca na terra. Irmão, deserto, não faça tenda no deserto. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Se dobre, porque quanto mais Deus poder dobrar você, mais Ele prepara você para entrar em novos níveis do Senhor. Mais Ele prepara você para entrar em novos lugares. O povo lá no Egito fazendo tijolo, eles clamam a Deus para serem abençoados. Abençoa nós, Senhor. Tira a gente do Egito, nos abençoa. No deserto não. No deserto você se dobra para o Deus que quer te ensinar. No deserto você se dobra para o Deus que quer te orientar. No deserto você se dobra para o Deus que quer formar em você um tipo de pessoa capaz de entrar na terra. Quantos estão dispostos a se dobrar, irmãos? Quantos estão dispostos a se dobrar? Deus não quer que você morra nesse deserto. Deus não quer que você simplesmente prove dos milagres, mas nunca prove de uma consciência de identidade. E percebe que o que eu estou trazendo aqui para você, eu não estou simplesmente dizendo, ei, você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser liberto. Irmão, tudo isso vem no pacote de quem anda com Deus. Tudo isso vem no pacote de quem serve a Deus. Mas eu vim, irmãos, nessa janela da transferência de 2 anos, ei, nesse momento, nesse corte, por isso que eu digo que é um corte, nesse corte de 2 anos, eu vim dizer para você, ei, não é mais tempo de buscar ser abençoado, é tempo de se engajar com a missão de Deus, é tempo de se comprometer com a missão de Deus, é tempo de se comprometer com aquilo que Deus vai querer de vocês nos próximos dias. E escute, Deus vai começar a exigir coisas de você nos próximos dias. Deus vai começar a exigir, oh meu Deus do céu, Deus vai começar a exigir algumas coisas de você nos próximos dias. Não ache estranho, por quê? Porque o nível da sua entrega, determina o nível da sua entrada na terra. Sabe quem que entrou na terra, irmãos? Não foi aquela geração. Sabe quem entrou na terra? Foi a geração dos filhos. Foi a geração dos filhos. Mas sabe o que acontece? Escute. A geração dos filhos não nasceu no Egito. Então eles não tinham a consciência escrava para vencer. Eles já nasceram livres. Percebe por que eu digo que seu filho já é abençoado de fábrica? Você teve que enfrentar as garras da religião, seu filho não precisa. Você teve que enfrentar as garras da religiosidade, do peso, os seus filhos não precisam. Por quê? Porque os seus filhos já nasceram em liberdade. Agora não tentem colocar sobre o seu filho um jugo que Deus já tirou de você, aí você quer colocar sobre o seu filho. Alô? Deus já tirou o jugo de você, aí você quer botar sobre o seu filho? Não, ele já nasceu em liberdade. Só prepara o ambiente, o coração para que ele entre na terra, porque ele está mais próximo de entrar na terra do que eu e você. Só que deixa eu falar uma coisa. Eu vou subir para você me olhar e entender bem o que eu vou falar agora. E eu daqui a pouquinho já vou orar por você. Eu sei que o meu tempo passou. Eu teria muita coisa para falar, mas eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Escute. Os filhos estão muito mais perto de entrar na terra. Só que teve 2 homens que eles saíram do Egito, e foram eles que lideraram o povo na entrada da terra. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ser um ex alguma coisa, mas se você entender o que Josué e Caleb entenderam, você não só entra na terra, como você vai ser responsável por conduzir uma geração para entrar lá. Pastor, e qual é o espírito de Josué e Caleb? Qual é a cabeça? Qual é a mente? Qual é o coração de Josué e Caleb? A mente, o coração, a cabeça de Josué e Caleb
É aquela cabeça assim: ei, quando nós saímos do Egito, Deus falou que essa terra era nossa. Então foram 12 espias. Foram 12 espias, inclusive Josué e Caleb. 10 deles olharam e disseram: não, é muito difícil entrar. A gente sabe lidar com aquilo, pastor, que nos trouxe nesses 2 anos. O senhor está falando que nós vamos entrar em coisas que a gente ainda não conhece? O senhor está falando que nós vamos entrar em dimensões que a gente ainda não conhece? O senhor está falando que nós vamos viver coisas que a gente ainda não viveu? Exatamente o que eu estou falando. Só que você vai ter que escolher. Se você olha para a terra e vê que ela tem gigantes, e vê que ela tem desafios, você olha: não, é melhor a gente ficar aqui com o manazinho do deserto, é melhor a gente ficar aqui com a nuvem de fogo, com a nuvem, com a coluna de fogo, com a nuvem, é melhor a gente ficar aqui. Ou você vai olhar como Josué e Caleb e vai dizer: essa terra é nossa, então nós vamos entrar. Você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou tentar explicar de novo. A terra que Deus está chamando você para entrar, ela tem gigantes. Irmão, deixa eu te falar. O que promoveu Davi? O que promoveu Davi? Por que você está fugindo dos gigantes? Se é os gigantes que te colocam onde Deus quer que você esteja. Por que você está fugindo do gigante? Ou você não quer enfrentar gigante, se é exatamente o gigante que promove você? Imagina a crise na cabeça, irmão. Imagina a crise no povo. O Senhor falou que aquela terra era nossa. O Senhor disse que aquela terra era nossa. Mas como é que essa terra está cheia de gigante? Como assim, Deus? Como assim o Senhor está falando para a gente avançar e está dizendo que tem gigantes no caminho? Toda vez que Deus for promover um avanço na sua vida, irmão, se você quer ficar confortável como está, fique em casa e não vai lutar contra os gigantes. Mas se você quer entrar na terra, já fique preparado, porque tem gigante no caminho te esperando. Tem gigante no caminho te esperando. Agora Davi não saiu de casa para matar gigante. Davi não saiu de casa para matar gigante. Davi saiu de casa para servir seus irmãos. Davi saiu de casa, o pai de Davi junta ele ali: Davi, vai lá naquela guerra. Teus irmãos estão na guerra. Irmão, eu tenho que parar. Irmão, Davi não foi nem chamado para ir para a guerra, porque achavam ele indigno dela. Imagina todo mundo indo para a guerra contra os filisteus, e Jessé falando: Davi, fica, deixa Davi, porque Davi é o coitado. Deixa Davi cuidando lá das ovelhas, Davi é o coitado. Os outros são altos, são guerreiros, são poderosos. Davi é um coitado. Deixa Davi ali. O ponto era que o coitado estava lá matando o urso e matando o leão para proteger as ovelhas do seu pai. E deixa eu falar uma coisa para você. O pai de Davi chama Davi. Jessé chama Davi e fala assim: agora você vai servir comida para os seus irmãos. Imagina a cabeça de Davi: tá bom, pai, você está me dizendo para ir entrar numa guerra que eu fui considerado indigno dela? O senhor está falando para mim ir entrar numa guerra que eu fui considerado indigno dela, para ir levar comida para aqueles irmãos que me rejeitam? Irmão, quem está disposto a sair de casa para dar comida para quem te rejeita? Quem está disposto a sair de casa para dar comida? E imagina a cabeça de Davi. O que Davi fez? Davi pegou o queijo,
Davi pegou o leite, botou no carrinho e ele foi. Por quê? Porque se você sair de casa disposto a servir seus irmãos, vai ter um gigante lá no meio do caminho que vai promover você no lugar que Deus quer que você esteja. Pastores, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sempre saíram de casa dispostos a servir comida para os irmãos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: os gigantes vão aumentar. Por quê? Porque quando a gente vai entrar em novos níveis de Deus, as coisas não vão ficar mais fáceis, elas ficam mais difíceis. Por que elas ficam mais difíceis? Porque os níveis de responsabilidade são maiores. Agora, durante muito tempo vocês foram o Davi rejeitado de uma casa, só que nunca negaram servir comida para os seus irmãos. E o Senhor está dizendo que tem alguns gigantes que vão se levantar nos próximos dias, que vocês vão vencê-los. Não é gigantes que vão levantar para matar vocês, é gigantes que vão ser levantados para vocês vencê-los. E à medida que vocês vencem, Deus vai colocar vocês em um novo nível. Deus vai colocar essa igreja num novo nível. Mas Deus não coloca uma comunidade num novo nível sem primeiro colocar os pastores dela em novo nível. Deus não coloca uma comunidade em um novo nível. Ei, tem muita gente aqui que o deserto, para muita gente, escute isso, irmão, nós estamos num ambiente profético. Tem muita gente aqui que o deserto na sua vida está acabando. O deserto na sua vida está acabando, está na hora de entrar na terra. Ei, mas tem um espírito de Josué e Caleb aqui, de gente que saiu do Egito, de gente que saiu do Egito, mas não vai morrer no Egito. Gente que saiu do Egito, gente que saiu de um lugar como Davi, que era rejeitado pelos irmãos, mas nunca se negaram a servir comida. E por vocês nunca se negarem a servir comida para os irmãos, Deus vai levar vocês a novos níveis. Deus vai levar vocês a novos níveis. Por quê? Porque vocês precisam entrar para que essa igreja entre. Alguém levante a mão e adore o nome do Senhor aqui. Alguém adore o nome de Jesus. Alguém adore o nome de Jesus. Nunca se negaram a servir comida para os irmãos. Davi teve que entrar numa guerra que não era dele, servir comida para os irmãos que rejeitavam, mas lá estava um gigante que seria a promoção dele. Onde eu me apaixono mais. Eu quero declarar: pesados foram na balança e fostes encontrado, aprovado pelo Senhor. Não estás em falta, fostes encontrado, aprovado pelo Senhor. Então tem um novo nível. Tem um novo nível para essa igreja entrar. Mas vocês vão entrar primeiro. A sua entrega vai ser muito maior a partir de agora. Porque Deus vai exigir níveis de entrega maiores de vocês. Deus vai exigir níveis de entrega maiores. Por quê? Porque não é mais deserto, é terra prometida. E no deserto não tem pão caindo do céu e não tem água saindo da rocha. Ei, na terra prometida, melhor dizendo, escute, não tem pão caindo do céu e não tem água saindo da rocha. Mas na terra prometida tem autoridade, aonde pisar prosperará. Leva-me, Senhor. Não vai ter mais pão caindo do céu, nem água saindo da rocha, mas tem autoridade. Tem autoridade para que onde você pise, prospere. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu encontro meu lugar. Deus tem uma terra para você entrar. Deus tem uma terra para você entrar. Por isso que eu digo que hoje é um corte, irmão. Por isso eu digo que hoje é um corte para você
sair do deserto e entrar no novo tempo de Deus. Irmão, eu não tenho muito tempo, eu só quero orar por você. Escute, é um dia de um corte, não só na vida dos pastores, porque o nível de entrega deles vai ser muito maior a partir de agora. Por quê? Porque o nível de entrega define o nível de autoridade. A autoridade vai crescer. Não vai ser mais o Davi rejeitado. Não vai ser mais o Davi rejeitado, mas vai ser o Davi que começa a assumir lugares de autoridade. Deus está te dando parte dessa cidade. Se você também quer viver esse corte na sua vida, se você também quer entrar nesses lugares de autoridade, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Eu não vou tua glória, só saia do seu lugar mais e que a encontre um lugar aqui nesse própria altar. vida. O ministério de louvor pode subir se vocês quiserem, mas vamos. Geração que busca Mas vamos a rápido, tua gente. glória, Vamos rápido, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Vem mais pra frente, gente, vem mais pra frente, por favor. Eu quero abençoar você, eu quero orar por você. Sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei. Da tua presença. Nome Jesus. Algumas pessoas vão começar a ser tocadas poderosamente aqui. Só feche os seus olhos e receba. Algumas pessoas vão receber um selo de Deus por meio de um enchimento do Espírito. Toda vez que você vai transicionar para o novo tempo, o Senhor te dá uma carga espiritual diferente. Sobre o trono. Toda vez que você vai transicionar para o novo tempo, vem uma carga do Espírito diferente. Alguns de vocês vão começar a receber. Senhor, começa a tocar o teu povo agora. Senhor, começa a tocar o teu povo agora. Mais do teu Espírito. Mais do teu Espírito para selar um novo tempo na sua vida. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Começa a ser tocado agora. 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 Agora, pelo Espírito. Começa a ser tocado agora.